E aí, da hora? Soma era um jovem japonês sem família que é invocado para outro mundo como o herói de uma nação falida e decadente. Ao mostrar sua inteligência e proeza política, Soma se torna o novo rei de Elfriden e o noivo de Licia, a ex-princesa do reino. Como rei, Soma toma iniciativa e faz inúmeras reformas, recruta inúmeros subordinados competentes e acaba com duas guerras, uma civil e contra a Midônia, o país vizinho. Agora, Soma está em posse de Van, a capital de Amidônia, porém, o enorme Império Grand Chaos trouxeram suas tropas para reivindicar a Midônia novamente, e agora Soma terá que prevalecer a isso. Depois que Soma conquistou Van, a capital de Amidônia, Julius faz jus ao Tratado da Humanidade e o Império Grand Chaos começa o seu movimento, marchando em direção a Van para tomar a cidade em nome da família real. Agora, voltando para Elfriden, o ex-rei que por algum motivo ainda usa coroa junto da sua ex-rainha estão tomando um chazinho enquanto conversam. Aqui, o sogrão afirma novamente que abdicar do trono para o Soma não foi um erro, e sim uma decisão muito sábia, enquanto sua esposa fala algo sobre uma outra vez, onde, diferente dessa suposta outra vez, Alicia está com Soma desde o início de seu reinado, e por isso será diferente daquela outra vez. Agora, o que é essa outra vez nós não sabemos ainda, porque essa mulher é muito misteriosa. Nós trocamos então para o Soma, que está treinando em um jardim com Alicia e Aisha contra os seus bonecos samurais, mostrando novamente que ele é bem mais fraco do que elas. Aqui eles estão tentando analisar o poder de combate do Soma, onde Licia diz que usar magia de outros atributos além da própria magia é algo que nunca foi visto até hoje na história no reino, então ele vai ter que aprender a lutar apenas com a sua magia negra. Além de que também existem pouquíssimos magos negros no mundo, um sendo o Soma, outra sendo a mãe da Licia e a outra sendo a Tomoe, e vemos então que os poderes de magos negros não são padronizados e cada um tem um poder diferente. Trocando então de assunto, o Soma diz que o Império está vindo com uma força de 50 mil soldados, porém, antes que os soldados chegassem e as negociações começassem, Soma ainda estava fazendo reformas em Van, onde, mesmo sabendo que quando as terras fossem retomadas por Julius e ele não irá querer nem um pouco usar as coisas que foram construídas por Elfriden, o Soma continua em frente e ainda constrói, e ainda os nomeia com nomes de Elfriden, para provocar ainda mais o seu inimigo e, claro, ganhar o favor do seu povo. Soma então completa que infelizmente não acha que conseguirá negociar com a Diane para manter essas terras, e ele ainda diz que ao analisar o Império, ele é apenas uma superpotência que está desesperada para conseguir se manter, ou seja, as coisas também não estão tão boas para o famoso escudo da humanidade. Logo após essa conversa, Diane, a representante do Império, chegou para negociar com Soma finalmente. Na sala do trono, o Julius imediatamente começa a pedir suas terras novamente, enquanto cometia várias hipocrisias, e quando é acusado pelo Soma, ele apenas diz que seu pai, Gaius, foi quem criou a guerra e não ele. Julius continua sendo petulante, e Soma continua a jogar fatos na cara dele, principalmente o fato de que a cidade e o povo está milhões de vezes melhor com o Soma governando no lugar deles. Onde inclusive, aqui o Soma até mesmo revela que toda essa guerra na verdade começou com a Midônia atacando o primeiro e incitando seus nobres a uma rebelião, ou seja, Elfriden estava mais do que no direito de, claro, prevalecer sobre a Midônia. Logo, depois de mais algumas farpas, Julius se retira e agora começaria a real negociação entre o Soma e a Diane. Começando as negociações entre o Império e Elfriden, a primeira informação que temos da Diane, como forma de gratidão a ela pelo Soma, é o fato de que carne de monstro pode ser comida. Ela até mesmo conta um pouco sobre a época em que os demônios e os monstros apareceram e começaram a destruir tudo que a humanidade criou, dizendo que monstros são como animais selvagens correndo sem propósito algum, enquanto demônios são organizados e usavam sua inteligência para matar os humanos, onde, de acordo com isso, os demônios e os monstros seriam separados pelo fato de uns serem inteligentes e outros não, e inclusive, de acordo com batedores, até mesmo demônios comem monstros, o que significa que demônios não veem monstros como iguais. E quando escuta isso, Soma vem com uma hipótese de que monstros e demônios podem ser como pessoas e animais. A base dele é que, por ter vindo de um mundo onde essas raças não existem, ele não vê diferença alguma entre homens-besta, demônios e homens-dragão. Com isso, ele começa a dar vários exemplos sobre como as raças de demônios são muito parecidas com várias raças de homens-besta, possuindo não apenas as mesmas características, como também até mesmo a mesma aparência em alguns casos. A partir dessa base, depois de refletir um pouco, todos meio que concordam e começam a pensar em como nunca pensaram nisso antes, ou nunca perceberam tais coisas antes. E embora seja algo importante a se pensar, se fosse conhecido pelo público,
com certeza causaria diversas revoltas, guerras e até mesmo um genocídio contra uma raça inteira. Logo, esse assunto é extremamente delicado nesse novo mundo. Eles então decidem deixar essa conversa para mais tarde e então retomam suas negociações sobre a Midônia. Fica decidido então que em troca de Van ser devolvida, uma compensação justa será entregue para Elfriden em moeda imperial, para que eles assumam responsabilidade pelos seus subordinados. Com isso, Diane pergunta por que Soma não assina o Tratado da Humanidade, porém ele prefere evitar falar a verdade agora e apenas joga um verde dizendo que Elfriden quer caminhar sobre suas próprias pernas. Ele também diz que não irá assinar o tratado, mas gostaria de uma aliança com o Império e se fosse secreta seria melhor ainda. Nessa aliança, ele ajudaria com tropas em uma localização que seria ruim para o Império, e assim ele fortaleceria e muito as defesas de fronteira. E inclusive, depois que o Soma mostrou um pouquinho do seu intelecto monstruoso, a Diane até mesmo oferece a ele se mudar para o Império e se casar com a Imperatriz, no caso a irmã dela, deixando geral com ciúmes nessa reunião. Bom, depois disso, eles encerram o dia, enquanto fica a promessa de continuar a conversa através de embaixadores e sistemas de comunicação a longa distância. Porém, antes de acabar, enquanto tomavam ar, a Diane fala sobre o Lorde Demônio, onde ela diz que, embora não saibam suas línguas, tem uma palavra que todos os demônios sempre dizem, que seria Divalroi, que se presume ser o nome do Rei Demônio. E estranhamente, ao escutar essa palavra, Soma sente uma tontura extrema e quase desmaia, enquanto pensava e repetia esse nome, tentando lembrar onde ele já escutou isso anteriormente. Estamos agora em outro dia, e é recitado os termos do acordo, com a Midônia recuperando o Van e Elfriden recebendo a compensação e reparações de guerra pelos estragos que eles causaram, embora mal tenha tido estragos em Elfriden. Julius, é claro, se enfurece, afinal isso significaria que eles perderam a guerra, mas pô, eles não perderam? Aqui Diane ameaça expulsar a Midônia do Tratado da Humanidade caso ele realmente continuasse com essa birra. Afinal, eles não apenas buscaram a treta, perderam a treta e ainda tiveram que procurar os pais para reconciliar a situação. Com isso fica resolvido que além de 2 anos de orçamento do reino de Amidônia, Elfriden também ganhará uma pedra mágica de transmissão da qual só existe uma em toda a Midônia e todos os livros da biblioteca de Van, além de, claro, o melhor general que eles tinham, ou seja, Elfriden literalmente pegou tudo que podia pegar e o Julius só se lascou. Logo nós chegamos na despedida e as tropas de Elfriden começam a ir embora de Amidônia, fazendo o povo de Amidônia ficar muito triste e ansioso, já que eles sabem o que os esperam agora que Julius voltou novamente. Antes eles viviam em opressão e agora sentiram um gostinho de liberdade e eles já não querem mais voltar a ser como eram no passado. Enquanto Soma volta para Elfriden, nós passamos diretamente para o Império Grand Chaos, com Diane se encontrando com a Imperatriz Maria, no caso a sua irmã. Aqui, é claro, Diane começa a falar sobre Soma e começa a chover elogios do nosso protagonista rei, onde aqui, depois de uma conversinha, elas se lembram novamente, que é dito através da história, que o herói invocado por Elfriden será alguém que liderará uma revolução de uma nova era. Com isso, Maria já percebe que uma revolução já está acontecendo e mal vê a hora de poder se encontrar com Soma pessoalmente. Passando algum tempo, agora Soma foi até a prisão no castelo para se encontrar com George e Carmine, o primeiro encontro em pessoa deles desde que ele chegou até esse novo mundo. Aqui eles conversam sobre as coisas em geral, sobre como a Alicia está triste e sobre como as coisas aconteceram durante a guerra, para, é claro, atualizar o George que estava preso na prisão. Soma está extremamente irritado por ter que executar pessoas inocentes, já que apenas ser associado aos traidores é pena de morte, e logo ele teve que executar diversas famílias inocentes que não tinham feito nada de errado por conta de cabeças corruptas. E acima disso, uma das coisas que está mais o deixando irritado é ter que magoar a Alicia, já que Carmine não pode ser deixado vivo, mesmo que tudo isso tenha sido arquitetado por ele e apenas ele. Aqui, durante a conversa, Soma tem vários episódios de raiva, sendo a primeira vez no anime que nós vemos ele tão irritado assim. Ele está indignado porque Carmine fez tudo isso se matando no processo, já que sua vida basicamente já acabou. E depois de se acalmar, Soma pergunta se esse plano realmente é apenas de George, não duvidando de sua capacidade, mas estranhamente George tem o Soma em uma alta autoestima, além de confiar tanto Alicia quanto o reino nas mãos dele que ele nem chegou a conhecer anteriormente. Soma então levanta o fato de que a única razão para George ter feito o que fez, sem sombra de dúvidas, foi por causa da família real de Elfriden, no caso o ex-rei e a ex-rainha. E quando pergunta a ele se foram seus sogros que armaram tudo isso, Carmine apenas escolhe ficar calado, dizendo que eles mesmos dirão a ele quando chegar a hora. Logo, a conversa chega ao seu fim, e o Soma então dá um vidro de veneno para Carmine, escolhendo deixar que ele morra em silêncio em vez de fazer uma execução em praça pública, sendo essa a única
única coisa que ele poderia fazer por Carmine no momento. Avançamos no tempo e agora Soma está presidindo audiências reais para recompensar os esforços de seus súditos dentro da guerra. Aqui, Aisha recebe oficialmente o posto de guardiã pessoal do rei, e seu pai, que recebeu direito a um pedido do Soma, pede que Soma tome a Aisha como sua segunda esposa, sabendo muito bem o que a sua filha sente pelo rei. Alicia também dá sua aprovação, sabendo que se ela não concordasse, o Soma nunca iria aceitar isso, mas como ela concordou, Soma a aceita e diz que Aisha será sua segunda noiva a partir de hoje. Seguindo, chega a vez de Juna, onde depois de uma pequena conversa com a duquesa Walter, Juna pede que Soma a tome como outra de suas esposas, já que ela também está claramente apaixonada pelo rei. Soma, é claro, recusa ela no momento, dizendo que ela é uma idol do reino e se um casamento fosse decidido, a resposta do público não seria nem um pouco boa, porém ele a aceitará sim. Se ele esperar mais um pouco e trabalhar mais um pouco como idol, o Soma irá aceitar como esposa e irá pessoalmente a tomar nesse momento. E é com essa formação de 3 garotas caidinhas pelo Soma que eu encerro por hoje. Então, se você quiser mais de Genjitsu Yusha, se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos recaps. Deixa o likezão também porque ele me ajuda muito. E agora, eu fui.